Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Érico Magalhães e hoje um vídeo um pouco diferente. Eu não vou jogar nenhum tipo de jogo e sim vou debater sobre eles e sobre a relação dos jogos eletrônicos com o ensino de história. Esse, por sinal, foi o primeiro vídeo desse canal, então se você chegou e você ainda não viu esse meu vídeo, vá lá dar uma olhada em que eu falo um pouco superficialmente, ou não, também depende, sobre essa relação, beleza? O vídeo tá aqui no card, tá aqui na descrição. Não se esquece de dar um joinha lá e de compartilhar. E quem sabe esse aqui não vira o segundo de muitos vídeos que podem estar vindo por aí sobre essa relação do ensino de história com os jogos de videogame, beleza? É nítido que nós não temos contato com a história somente através da sala de aula. Com o avanço das mídias digitais, torna-se cada vez mais comum encontrarmos a história no cinema, nas novelas, nas séries, nos romances, em todo lugar. E nas últimas 2 décadas, sim, já estamos em 2020, aquelas pessoas que nasceram em 2000, elas já possuem 20 anos. Sim, você está velho, eu estou velho, todos nós estamos velhos. Isso é um absurdo. Pausa dramática para você se recompor visto essa informação. Como eu ia dizendo, nas últimas 2 décadas, os jogos eletrônicos e os jogos de videogame como um todo vêm ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade, né? E principalmente aqueles que tratam da história, que falam de história, que abordam a história. Nós podemos chamar esses de jogos históricos, né? Jogos que abordam a temática histórica de alguma forma. Então, a história ela está presente em toda a nossa sociedade. Você pode ter contato com a história, então, em quase todo lugar. Você é bombardeado diariamente com conteúdo de história nos mais diversos formatos possíveis. Opa, parou! Eu não estou dizendo que você pode substituir o ensino de história na escola por essas outras mídias que abordam a temática de história. Não! O papel da escola é outro. Então não, você não pode assistir todos os vídeos do Castanhari e achar que não precisa mais estudar história na sala de aula. Lançada a polêmica que não deveria ser polêmica, o que todas essas mídias que fazem parte da chamada indústria cultural têm em comum, quando elas abordam de história, quando elas falam de história, são as narrativas históricas que a constituem. Não, peraí, deixa eu reformular. São as narrativas históricas que estão presentes nessas mídias, nesses produtos das mídias. Respira, eu já vou aprofundar um pouco sobre esse conceito de narrativa histórica, beleza? Vamos voltar para os jogos. Estima-se que a indústria dos jogos eletrônicos movimentou 120 bilhões de dólares em 2019, sendo o Brasil o 13º maior mercado de games do mundo. Logo, pensando no que tange a história, será mesmo que um aluno chega na sala de aula sem nenhum conhecimento acerca da história? Será mesmo que os jogos eletrônicos, será que os jogos históricos não contribuem de alguma forma para repassar o conhecimento histórico para o aluno? E que ele possa chegar na sala de aula já tendo noção do conteúdo que irá ser abordado? E será que não é dever do professor conhecer essas mídias digitais e questioná-las? Ou mesmo utilizar o jogo eletrônico como uma proposta pedagógica? Era algo a se pensar. E nos últimos 10 anos, alguns pesquisadores, alguns historiadores vêm se debruçando sobre essa temática. Alguns historiadores e professores de história vêm propondo atividades e tentando relacionar, e não somente relacionar, mas esmiuçar os conceitos, as fronteiras, os limites, né? As possibilidades, as dificuldades da relação de história com os jogos eletrônicos. Afinal, existem jogos históricos que abordam quase todas as temáticas da história. Tem jogo de Primeira Guerra Mundial, tem jogo de Segunda Guerra Mundial, tem jogo que se passa na Revolução Francesa, tem jogo que se passa na Revolução Americana, tem jogo que se passa no Velho Oeste americano, tem jogo que se passa durante a Peste Negra, tem jogo que se passa durante a Era Industrial. Inclusive você consegue conhecer Marx.
tem jogo sobre quase todas as temáticas da história. Inclusive, antes de entrar para a faculdade de História, quase todo o meu conhecimento acerca da mitologia grega e romana veio do jogo God of War. Eu literalmente, ou virtualmente, matei todos os deuses do Olimpo. Sim, eu matei todos. Eu me tornei um deus. Eu fui Kratos. Então assim, todo o meu conhecimento antes de entrar para a faculdade de História sobre a cultura grega, sobre a mitologia grega, veio de um jogo. Olha que legal. Então assim, é impossível que o professor ignore a influência dos jogos eletrônicos e das mídias digitais como um todo. Ora, é cada vez mais comum que os professores usem filmes em sala de aula, que os professores usem fragmentos, que eles questionem o filme em sala de aula como ferramenta pedagógica, seja para aproximar o aluno da história. Será que não poderia facilitar para o aluno conseguir entender o Egito Antigo se ele não pudesse jogar o Egito Antigo? É um dos questionamentos que essa relação entre ensino de história e jogos eletrônicos pode e deve fazer. É claro que nós devemos problematizar e questionar essas produções, esses produtos da indústria culturais, se assim como os filmes, as séries, as novelas, devemos fazer com os jogos eletrônicos também. Devemos ter consciência de uma coisa que eu falei lá naquele primeiro vídeo. Então vá lá conferir, caso você ainda não tenha visto. Que é o seguinte, a produção dos jogos, a produção dos filmes, a produção das novelas, as produções de todo o conteúdo que aborda a história, ele passa por recortes e cortes específicos. E além de cortes e recortes, ele vai repassar a visão de mundo que o produtor tem daquela temática histórica. É agora que nós vamos aprofundar aquele conceito que eu falei de narrativa histórica. A narrativa histórica é a forma como você dá sentido ao passado. É a forma como você traduz o passado e passa o passado. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é a Segunda Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial, escreva 2 linhas para mim o que foi a Segunda Guerra Mundial. Você vai pegar e você vai escrever o que você sabe acerca da Segunda Guerra Mundial, correto? Isso que você colocar no papel é a sua narrativa histórica, é o conhecimento que você tem, é a forma como você interpreta o passado e passa ele, é como você traduz ele para você. É o significado que ele tem para você. E esse significado tem impacto nas suas ações, que é o caso dos diretores e dos produtores dos filmes e dos jogos. Porque não tem como o jogo abordar tudo da história, correto? Ou tudo sobre aquela temática. Então, o que ele escolhe, o que o produtor quer que o jogador veja? O que ele quer que o jogador faça? Porque essa é a principal característica do jogo, a jogabilidade, certo? O que vai fazer essa narrativa histórica ter uma validade acadêmica ou até a mente social são as suas fontes, É saber se essa narrativa histórica está embasada ou não. E é justamente aí que está a problemática. Aquele jogo eletrônico ali, qual a visão de mundo que ele passa? O que ele passa para o jogador? Principalmente agora com o avanço da tecnologia, em que muitos jogos estão cada vez mais imersivos. Temos jogos que você praticamente vive no século XIX, você vive no século XVIII, você vive naquela sociedade histórica, com cada vez um nível de verossimilhança cada vez mais alto. Porque assim, o diretor, ele quer que o filme estoure nas bilheterias. O youtuber, ele quer que o vídeo dele bata milhões de visualizações. Aquela série que você tanto gosta, ela só quer estourar. É claro que quanto mais fidedigna for esses produtos, mais interessantes eles possam ser para o público, para os consumidores, certo? Porém, eles não têm nenhum compromisso com a verdade histórica. Eles podem até ter, com certeza, muitos filmes históricos, jogos históricos, séries históricas, vídeos de história no YouTube, possuem sim, uma consultoria de historiadores, uma busca bibliográfica, certo? Porém, mesmo assim, é o diretor que vai escolher o que ele vai
pegar dessa bibliografia e o que ele vai transmitir na tela para você. Além disso, a gente pode aprofundar muito mais o que são esses jogos históricos. Podemos dizer, inclusive, que existem jogos históricos com finalidades pedagógicas, ao contrário da grande maioria, que os maiores jogos que nós podemos ter que abordam a história, a saga Assassin's Creed, Battlefield, Call of Duty, Age of Empires, Total War, todos esses jogos eles não possuem finalidade pedagógica, nada disso. Eles possuem a finalidade do entretenimento, de divertir o jogador, de propor desafio, da diversão. É claro que com o avanço tecnológico, essa diversão, às vezes, ela está muito atrelada à capacidade de imersão do jogo. Ora, você prefere jogar um jogo que reproduz em tela uma verossimilhança tão grande em que você é capaz de interagir com a corte francesa do século XVIII? Ou você prefere jogar um jogo sobre a Revolução Francesa em formato de Tetris? Porém, vamos pegar o jogo Call of Duty como exemplo. Se você pegar o jogo Call of Duty como exemplo, aquele jogo de tirinho lá de FPS, você vai ver que praticamente todos os jogos do Call of Duty, quase todos eles, o inimigo da narrativa do jogo, não a narrativa histórica, mas é que o inimigo da narrativa do próprio jogo em si é um russo, às vezes um árabe, às vezes um asiático. Sim. Ora, será que isso é meramente ao acaso? Será que essas narrativas, essas construções, essas representações são meramente ilustrativas? Olha, não, bobeira. Aleatório? Já percebeu que nos jogos de grande sucesso de guerra, que são produzidos pelos Estados Unidos, o herói sempre é o americano? Assim como nos filmes também? Então, são esses questionamentos e essas problemáticas que, ao invés de nós professores falar o jogo é um lixo, o jogo é muito ruim, não! A gente pode pegar esse jogo, levar para a sala de aula e mostrar. Fazer com que nossos alunos consigam identificar sozinhos essas narrativas históricas problemáticas. Entendeu? E bem, para concluir o vídeo, como que nós, professores de história, podemos levar esses jogos para a sala de aula? É claro que no campo da teoria fica mais fácil falar. No campo da prática já torna-se um pouco mais complicado, porque nós devemos ter noção da realidade dos nossos alunos. Nem todo aluno tem acesso a um videogame, a um jogo eletrônico, a internet de qualidade. Então é muito importante que o professor olhe para a sala de aula e identifique, como ele pode trabalhar o jogo e se ele consegue trabalhar o jogo. Porém, faço uma ressalva aqui. Se assim como os filmes, você não precisa mais comprar um filme ou até mesmo ir ao cinema para assistir um filme, com o avanço de grandes plataformas de YouTube, a própria Twitch, onde eu faço lives, então você pode ir lá dar uma olhadinha lá nas minhas lives, vai lá, tá aqui embaixo, e outras plataformas de streaming, hoje é possível você assistir gameplays, o que são gameplays? Pessoas jogando o jogo em si no YouTube. Aqui mesmo no YouTube você consegue achar um monte de jogos em si, e na Twitch também. Então assim, você consegue, mesmo não tendo o videogame e o jogo em si, você consegue conhecer o jogo, você consegue ver o jogo. É claro que você perde a principal característica, que é a jogabilidade, que é essa interatividade que o jogo propõe. Porém, é uma forma paliativa, beleza? O professor ele pode tanto trazer o jogo para a sala de aula, fragmentos de gameplays, passar uma proposta de atividade para que o aluno consiga identificar qual a mensagem que o jogo quer passar, ou uma proposta em que os alunos devam procurar falhas nos jogos, ou que eles possam fazer alguns questionamentos do que eles sentiram falta, ou comparar mesmo jogos eletrônicos que falam da mesma perspectiva histórica. Enfim, as possibilidades são enormes. Existe inclusive um jogo histórico feito com uma proposta pedagógica, um jogo para celular chamado A Sociedade Nagô.
Eu já joguei esse jogo aqui no canal, então você pode assistir aqui no meu canal. É um jogo para celular gratuito na Play Store, não sei se tem na Apple Store, mas nesse jogo você joga a história da Revolta dos Malês, em 1835. É um jogo que ele foi criado para ser utilizado em sala de aula, então ele possui propostas pedagógicas. Então assim, são muitos os caminhos que nós podemos relacionar os jogos de história com o ensino de história. A principal mensagem que eu quero passar aqui nesse vídeo é a seguinte: os jogos eletrônicos, principalmente os jogos históricos, eles existem e podem transmitir visões de mundo dos produtores que podem contribuir para a manutenção de relações de poder na sociedade. E, consequentemente, também podem ser caracterizados como uma violência simbólica. Bem, é isso. O vídeo fica por aqui. Peço que, por gentileza, curta o vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe com os amigos, compartilhe no grupo do Zap. É muito importante para mim que a sua avó e a sua tia e o seu tio vejam esse vídeo, beleza? É muito importante mesmo, de coração. Assistam meus outros vídeos, minhas gameplays. Me sigam no TikTok, me sigam no Twitter e me sigam lá na Twitch. Sem mais delongas, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Professor Alcidésio, não me reprove. E bem, é isso, gente. Um beijo!